o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Daniel capítulo 9 diz: no primeiro ano de Dario, filho Assuero em hebraico, Xerxes em persa, da linhagem dos Medos, foi constituído rei sobre todo o povo caldeu babilônico. No primeiro ano do seu governo real, eu, Daniel, compreendi, mediante a leitura atenta das Sagradas Escrituras, de acordo com a palavra de Yahvé, o Senhor, concedida ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Então voltei meu rosto ao eterno Elohim, a fim de buscá-lo, mediante orações, súplicas em jejum, vestido de luto, em panos de saco e coberto de cinza. E orei a Yahvé, meu Deus, e expressei a seguinte confissão: ó Adonai, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de favor e misericórdia para com todas as pessoas que te amam e obedecem os teus mandamentos. Nós pecamos e temos praticado toda espécie de malignidade, agindo com impiedade e rebeldia, apartando-nos dos teus princípios e das tuas leis. Não temos dado ouvido aos teus servos, os profetas, que pregaram em teu santo nome aos nossos reis, aos nossos governantes e líderes, bem como aos nossos pais e antepassados e a todo o teu povo. Ó Adonai, Senhor, tu és justo e hoje nos sentimos humilhados e envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém, de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste por causa da nossa infidelidade para contigo. Ó Elohim, nosso Deus, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos antepassados, pertence toda a vergonha, porquanto temos errado e pecado contra ti. Mas a Elohim, nosso Deus, pertencem a misericórdia e o perdão, apesar de termos sido tão rebeldes contra ele. Não te demos ouvidos, ó nosso Deus eterno e soberano, tampouco prestamos reverência à obediência às leis que nos deste por intermédio dos teus servos, os profetas. Portanto, todo Israel transgrediu a tua Torá, lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição, o juramento que está escrito na Torá, lei de Moisés, servo de Elohim, nosso Deus, se derramou sobre nós, porque erramos e pecamos contra ele. Amém, irmão? Podeis sentar. Depois, no verso 12, Daniel vai dizer: tu cumpriste a tua palavra, aquilo que tu disseste, tu cumpriste. E nós, irmãos, precisamos despertar a realidade de que Deus sempre cumpre a sua palavra. Ainda que, como a Bíblia diz, para alguns parece que Deus é tardio, que o cumprimento da sua palavra é tardio. Mas, na verdade, a própria Escritura diz, não, ele cumpre tudo perfeitamente a seu tempo, na plenitude dos tempos. O fato é que todos nós temos um vale para passar e, às vezes, queremos ver a promessa dentro do vale. Ela está se cumprindo, porque há uma palavra que diz que Deus prova os seus. Então tem vale, faz parte da vida, mas às vezes queremos ver a bonança, quando na verdade a dispensação é da escassez. Queremos ver as vacas gordas, quando na verdade é tempo das vacas magras. Queremos ver José governador, quando na verdade é tempo de José ser escravo e prisioneiro. Então, há tempo para todas as coisas, há tempo de sermos humilhados, mas também chegará o tempo de sermos
exaltados, né? A Bíblia diz, bem-aventurado que a si mesmo se humilha debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Então, a palavra de Deus, como diz aqui, né? Cumpriste assim a tua palavra pregada em advertência contra nós e contra nossos líderes e governantes, trazendo-nos todos a mais ampla e profunda desgraça, porquanto nunca se fez debaixo de todo o céu o que se tem feito a Jerusalém. Os que tinham a maior, a estupenda, a incrível, a fantástica, a extraordinária promessa, os que tinham maior promessa de todos os tempos, foram que foram de tal modo pisados como os mais pisados de todos os tempos. Porque a quem muito lhe é dado, é a regra de Deus. Ele dá, mas ele cobra daquilo que ele dá. Porque Deus não te dá uma coisa que é simplesmente tua, Deus te dá uma coisa que é dele. Tudo que Deus te dá, você tem que zelar. Você tem que zelar, senão você vai sofrer os problemas dessa falta de zelo. Deus te deu um corpo, zela pelo teu corpo, né? Tem muita gente que não zela pelo corpo. Todo final de semana tira-gosto, queijinho com sal, cervejinha. Quando o cara está com 50 anos, está com derrame todo torto em cima de uma cama. Não zelou pelo corpo que Deus deu a ele. Deus te deu um carro, zela por esse carro, que a qualquer momento Jesus pode dizer assim, aquele carro que eu te dei, usa ele ali, e ele tem que estar em condição. Ele te deu para usar na hora que ele precisa, ele vai requerer. Eita Jesus, essa machucou algumas pessoas. Foi mal aí, irmão, mas no próximo culto eu te machuco de novo. Você tem que zelar por tudo que Deus te deu, se é que você entende que foi Ele que te deu. Deus te deu uma casa? Zela, porque a qualquer momento Jesus pode precisar dela para abrigar o teu irmão. Sabia, não? Deus te deu uma geladeira, dessas geladeiras aí de 4 mil, 5 mil, né, irmão? Tem geladeira aí que só falta falar, computador de bordo, sei lá, aperta, dá água, a bichinha dá água no copo. Tem umas aí que, se Jesus te der uma dessa, cuida bem dela, meu. Jesus te deu um talento, uma habilidade manual, um conhecimento. Não pense que tudo, eu conquistei. Não diga isso, irmão. Quem conhece Deus sabe que não conquista nada, sabe que tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Tu tem um bom emprego? Não, eu estudei, eu prestei concurso público, eu conquistei um bom emprego. Loucura. Se tu tem um bom emprego, entenda que Deus traçou na sua vida um caminho para você ter esse bom emprego. Claro que não se compara com o meu, mas você pode estar ganhando aí 10 mil reais, eu não ganho 10 mil reais, mas o meu emprego é melhor que o teu. Você pode ganhar 10 mil reais e tem que aturar um patrão, e tem que meter o teu carro no trânsito, eu não tenho que fazer nada disso. Então no fundo eu saio ganhando. Talvez você não possa, você tem um emprego que ganha 10 mil, aí você acabou o teu almoço, e já está na hora de pegar de novo. Eu não, eu acabo o meu almoço, se eu quiser ir dormir, eu vou dormir. Tem diferença ou não tem? Nenhum patrão me dá ordem, exceto aquele, mas trabalhar para Jesus, irmão, é uma coisa maravilhosa. É uma coisa tremenda. Quando Jesus diz assim, faz, é porque Ele já te deu a condição de fazer. Pega, Ele já te deu a condição de pegar. Vai, Ele já te deu a condição de ir. É só você executar, é tudo moleza. Trabalhar para Jesus é moleza. E trabalhar para os homens? Faz aquilo lá, mas eu não tenho, dá seu jeito. Não é assim que funcionam os homens? Eu trabalhei no Bradesco, eu sei que é assim. Faz aquilo lá, não tem o formulário para fazer a operação. Se vira.
Mas o formulário tem que ser feito só naquela operação. Vai lá no almoxarifado. Não tem o formulário, está em falta. Como é que faz esse trabalho? Pô, não sei. Chefe, eu não quero saber de nada, eu quero o trabalho feito dentro de 10 minutos. Aí você depende do emprego, né? Você tem que sair vasculhando. O que você faz? Sai de uma agência, vai lá na outra agência e mendiga um formulário. Aí volta correndo para realizar o trabalho. Isso quando alguém te dá a dica. Cara, vai na outra agência. Por quê? Imagina, alguém já viu isso? Você sai de uma agência para ir pegar recurso na outra? E quando não tem outra agência? Quando não dá para ir a pé? Trabalhar para os homens é cruel, irmão. É cruel. A sociedade é uma sociedade de pedra. Tem patrão? Não, a gente sabe que tem patrão que... Eu já vi pessoas dizendo assim, o meu patrão é o pai que eu não tive. Eu já vi pessoas falarem dos seus patrões e chorar. Eu trabalhei com um pedreiro aqui, que ele me ajudou aí a construir essa casa, cobrou bem baratinho, a parte mais brutal foi ele que fez, era antigo conhecido da família. Ele dizia assim, eu não sei o que meu avô fez por esse homem, que ele dizia assim, para vocês eu trabalho de graça. O seu Arlindo chamava Pendalha, né? Tem algumas pessoas aqui que devem conhecer o Pendalha. Ele dizia, senhor Arlindo, dá para fazer um serviço lá? Quanto é que fica? Para vocês eu trabalho de graça. Para vocês não eu trabalho de graça. Porque eu não sei o que o meu avô fez por ele, que ele ficou com uma gratidão eterna. A todo mundo que fosse descendência daquele homem, ele ficou com uma gratidão eterna. E esse homem um dia falando assim, eu trabalhei num lugar uma vez, quando ele começou a falar do patrão dele, ele começou a chorar. Aquele não era o meu patrão, foi o pai que eu nunca tive. Eu vi uma entrevista com aquele arquiteto que faleceu, Oscar Niemeyer, né? E o empregado dele, quando falaram assim, portanto, não sei o que, o teu patrão, ele falou, patrão? Eu não tinha patrão, eu sentava na mesa com ele, ele era muito mais do que um pai para mim. Todo dia ele me chamava e perguntava se eu estava precisando de alguma coisa. Todo dia ele me chamava e perguntava como é que estava a minha vida, como é que estava a minha família, como é que estavam os meus filhos, se estava precisando de alguma coisa, um dinheiro para o dentista, um dinheiro para o mercado. Ele perguntava o tempo, eu não tinha um patrão, eu tinha um pai. Mas você sabe que isso é muito mais raro do que procurar uma agulha no palheiro. Agora, quem planta, colhe, né? Nós sabemos que Oscar Niemeyer era um espírita, confesso, radical. Ele era o que ele conhecia, era o mundo dele, era um espírita. Mas as pessoas falam dele mas esse cara não era o patrão, ele era um pai. Irmão, tem caráter que não depende de religião, né, irmão? A religião ajuda, mas tem gente que mesmo de Bíblia na mão é um desgraçado que deveria estar debaixo de 7 palmos. Não é? Eu não entendo como é que pessoas podem ter a Bíblia, não era isso que eu ia pregar, não, nem sei mais o que eu ia pregar, irmão. Tem pessoas que têm a Bíblia na mão e conseguem ser tão desgraçado. Eu conheci uma família que tinha 60 anos de candomblé, tudo naquela condição, homossexual, lésbica, ladrões. Imagina o resto de uma sociedade sem nenhuma dignidade, nenhuma honra. 60 anos de candomblé, os filhos iam nascendo e ia virando gay, ia virando um horror, meu irmão, um horror. Imagina um horror. 60 anos de candomblé, conheceram o evangelho. Quando conheceram o evangelho, roubaram a igreja na cantina, roubaram. Não roubaram tipo assalto, não, vendiam as coisas, o pastor botou eles para tomarem conta da cantina, e eles não apresentavam os rendimentos, e começou a roubar. Isso aconteceu numa igreja de Nova Vida, aquela que está hoje lá no Santo Cristo, quando ela era ali, na rua Farnese, tá? Eu dou nome, irmão, porque se alguém tiver que vir falar alguma coisa, eu estou aqui para dar resposta. Eu não gosto de... Certa vez... E não vou citar o lugar, comigo não tem isso, irmão. Foi lá na Nova Vida e era a família, todo mundo sabe, tinha 60 anos de candomblé, foi posto na cantina e roubou a cantina, e acabou a história. E eu não falo do que o passarinho verde me contou, não, falo do que sei. Eu
conheci também, eu fui numa igreja, essa tem gente aqui dentro que conhece, eu fui de uma igreja chamada Palavra Viva, que foi antes de vir para cá, e a irmã do pastor Davi, chamava Rosa, também, os irmãos chegavam com bandeja de bolo, doava para a cantina, os irmãos doavam tudo para a cantina, a bandeja de bolo, os biscoitos, tudo que ia ser vendido, e era vendida coisa, e a igreja sempre no sufoco para pagar o aluguel, na Praça da Bandeira, num porão. Eu falei, mas e o dinheiro da cantina? Não, o dinheiro da cantina está lá com a minha irmã, dizia o pastor aí, ela não presta conta. Eu falei, não presta conta não, você vai lá e cobra dela. Quer que eu cobre? Ah, não, alguém tem que cobrar, amigo, eu vou lá e cobro. Ah, então você vê isso? Eu vejo. Ô fulano, o dinheiro da cantina, como é que tá para a gente pagar o aluguel da igreja? Não, que o dinheiro da cantina, essa cantina não dá nada, não, peraí, se está vendendo coisas, nem que seja R$1, mas tem que ter. A irmã trouxe um tabuleiro de bolo, foi vendido, cadê o dinheiro? Não, que nem assim, gritou, esperneou e tal. Aí o pastor, não, deixa. Falei, deixa não, cara, bota para fora, tá roubando, é ladrona. Não, Tupi, não pode ser assim, tem que ser assim, no reino de Deus não tem ladrão. Tem que ser assim, está roubando, não está vendo que está roubando? Tem que apresentar. Ora, faça amigo. Não, porque eu tiro até do meu para botar na cantina. Parabéns, então cadê o teu que você tirou e botou na cantina? Faça-me o favor. Não é à toa que foi escorraçado, não é à toa que hoje é um Zé Ninguém, não é à toa que é um pobre coitado e miserável a caminho do inferno. Porque quando tinha que romper com a família, quando tinha que romper com o irmãozinho, quando tinha que romper com a mulher, quando tinha que botar a sogra para fora, a linguaruda da sogra dele, ficou fazendo meio termo, meu irmão, faça-me um favor, tem muito que aprender. Sacerdote não tem parente, sacerdote é ordem de Melquisedeque, não tem parente, não tem genealogia, não tem princípio, não tem fim, isso é sacerdote. Faça-me um favor. Apertamos, eu vou sair da cantina. Tá, saiu da cantina. O dinheiro da cantina dava para pagar o aluguel integralmente e era caro. Eu cheguei para o tesoureiro, e aí, a cantina dava ou não dava? É ladrona. Irmão, tem gente que nem Jesus não consegue mudar, o desgraçado. Parece que nasceu com a síndrome do roubo, a síndrome da canalice, da pilantragem. Não muda, nada muda. Enfim, mas também tem homens que não mudam, no contrário, por serem bons, por serem íntegros, por serem justos. Gente que diz, eu não me converti para ser justo, não. Eu já era justo. Eu não me converti para ser íntegro, não. Eu já era íntegro. Eu me converti para conhecer Jesus mais de perto, para conhecer o caminho da salvação. Eu não me converti para mudar o meu caráter, não. Eu não era mau caráter. Tem gente que é assim. E nós estamos diante de um homem chamado Daniel, que é levado no meio dos cativos, porque os cativos eram rebeldes, mas ele não era rebelde. Mas ele foi na leva. Sabe, irmão, que às vezes acontece isso? Você sabe que como Jesus falou aqui, irmão, esse trabalho que nós temos feito na porta da igreja, é um trabalho que saiu do coração de Deus. Irmão, não tenha dúvida. Se tem dúvida, Mateus 6,6, vai lá e resolve, que você vai ver o que Deus vai falar contigo. A sede de Deus salvar uma alma é tanta que ele ousou crucificar o seu filho. E Deus mostrou nesse ministério que tinha dentro das igrejas muita gente clamando por uma resposta, clamando por uma porta. E o profeta que entregou aqui falou assim: e você é a porta deles. Eu não tenho dúvida de que eu sou a porta. Jesus já falou que eu sou a porta, igualzinho ele. Ninguém consegue hoje encontrar Jesus se não passar por esse ministério chamado Geração Jesus Cristo. Ninguém consegue.
Só existe uma porta aberta e ela se chama Geração Jesus Cristo. Alguém diz assim: não, já viu aquela igreja enorme lá da Coreia? Eu falei: igreja enorme aonde? Em lugar nenhum, cara. Não, aquela igreja imensa. Eu falei: não, cara, a maior igreja do mundo é a minha. Como? A tua igreja não tem nem 1000 membros? Eu falei: não importa, ela é a única. Poderia ter um membro, ela continua sendo a maior do mundo, porque a igreja é só a minha, não existe outra. Você deu para entender, irmão? Não importa quantos membros a gente tenha, nós somos a única igreja no mundo, então somos a maior, porque não existe outra. Faça-me o favor. Então, irmão, Daniel, ele é como essas pessoas que estão dentro das igrejas, buscando uma resposta, que não se corromperam, mas elas dizem: para onde eu vou? O que eu faço? Vou na igreja tal, aí se depara com a mesma situação. Vou ali, todo mundo está falando a mesma linguagem. Por isso que eu digo, irmão, para sermos a porta e a solução, temos que ter uma linguagem diferente. É por isso que vocês estão aqui. Por onde vocês passam, na casa de vocês para cá e na vizinhança de vocês, tem igreja a balde, com ar-condicionado, mordomia, onde vocês vão estar lá pregando à vontade, as oportunidades e tudo mais. E por que vocês não ficam lá? Porque foi a palavra diferente que atraiu vocês para cá. Senão vocês ficam, para ouvir as mesmas coisas, você vai no comodismo, vai na igreja do lado da tua casa, vai à igreja no teu bairro. Para que você vai sair de Campo Grande e vir para cá, de Bangu e vir para cá? Para que você vai sair da Tijuca, de Vila Isabel e vir para cá, se tem um monte de igreja lá pertinho de você? O que te trouxe aqui não foi o rótulo de igreja, foi a palavra diferente que Deus tem dado. É isso. Coisas que você não ouve em outro lugar. E o Espírito Santo disse: eu quero que tu ouças isso, e te trouxe para cá. É aqui que teu caráter está sendo gerado para uma obra que os olhos de muitos vai rodar no meio da cara. Daniel representa esses crentes, irmão, que nem foi falado na profecia. Eles estão lá clamando, não vê resposta. Deus, está tudo corrompido, Deus, está tudo acabado, Deus, está tudo isso, tudo aquilo. E quando nós começamos a ir dentro das igrejas, na porta das igrejas, Deus começou a mostrar como Ele está alcançando as pessoas lá dentro, está libertando pessoas lá dentro. É uma coisa impressionante, irmão. Nós vamos tocar essa obra mesmo. Não adianta, mas você acha direito, certo ou errado? Amigo, não me interessa o certo nem o errado. Eu perdi toda a referência do que é certo e o que é errado. Para mim só me interessa ouvir a voz do Senhor e executar. Não me interessa o que é certo nem o que é errado. Mas Jesus não vai mandar. Amigo, o meu Jesus tu não conhece. O meu Jesus tu não conhece. O teu Jesus não manda, mas o meu manda e eu faço. Você já entendeu que o teu Jesus não é o mesmo deles? Se o teu Jesus fosse o mesmo deles, eu aqui estaria falando a mesma coisa que eles. Se estou falando uma coisa diferente, é porque o Jesus é outro, é diferente. Daniel está cercado, irmão, por um mundo de corrupção, mas ele não aceita. E aí ele vai, ele não desanima. Tem gente que desanima, né? Eu estou aqui cativo, não, a igreja está corrompida, está tudo perdido, está tudo corrompido. Eu vou sentar, vou esperar o tempo passar. Eu estou aqui comendo meu feijão com arroz, tá bom, vou esperar, vou deixar acontecer, né? Deus sabe todas as coisas, né? Daniel não. Daniel abriu o pergaminho do profeta Jeremias, o Espírito veio sobre ele, ele estudou meticulosamente, como ele diz, ele entendeu, o cativeiro está no tempo. Eita, vou para a oração, é tempo de uma nova dispensação. Ele não se entrega, porque tudo lhe é contrário. Eu não me entreguei quando tudo era contrário.
Eu clamava aí debaixo dos teus pés, nesse barranco ali embaixo, e dizia: Deus, cadê a tua igreja? Deus, cadê o teu povo? Deus, cadê o teu Espírito? Deus, cadê o cumprimento desta palavra tão poderosa que eu tenho lido? Deus, levanta alguém para fazer a diferença nessa cidade. E Deus levantou a mim, porque não tinha mais ninguém que estivesse preocupado com uma diferença. Eu estive preocupado. Eu entrava nas igrejas, eu via pastores pregando, eu ficava agoniado, eu olhava para o povo, eu olhava para o pregador e eu dizia assim: Deus, o que vai ser desse povo ouvindo esse covarde? Tem que ter muita visão de Deus para entrar numa igreja, ver um homem cantando glória, glória, aleluia, de Bíblia aberta, lendo o Salmo, falando de Jesus, que Jesus é santo, Jesus é bendito, e você dizer: ele é um covarde. Tem que estar andando nos passos de Jesus, senão você não enxerga isso de jeito nenhum, você não consegue detectar isso. E Daniel olha tudo à sua volta, mas não se entrega ao desânimo. Ele tem lá o pergaminho. Olha a coisa como é, hein? Veio o cativeiro, arrastou todo mundo. Daniel foi também, mas levou os pergaminhos. Muitos teriam enterrado. Não vou enterrar isso aqui para não se perder. Daniel falou: não, isso aqui... Se o profeta Jeremias disse que nós vamos ser levados cativo, eu não sei quando vai, não vou enterrar nada, eu vou levar comigo. E depois ele abre esses pergaminhos. Isso faz essa diferença na vida dele. Para onde você for, irmão, leva os pergaminhos. Não deixa eles caírem em canto nenhum. Deixa eles fazerem parte de você. Vou para o cativeiro? Vou, mas vou com a tua palavra. Vou ser prisioneiro? Vou, mas vou com a tua palavra. E para onde você for, a hora que vier o mover e você abrir, você vai ver que ali está toda a diferença. Porque ele diz: eu entendi pelos livros do profeta Jeremias sobre o futuro, o tempo do cativeiro de Jerusalém. Daniel é um homem que começa a vislumbrar coisas lá na frente, como nós. E hoje, quando a gente diz assim, 2070, ele vem, o mundo treme, as pessoas estão apavoradas, eu não consigo dormir, a minha paz acabou, depois que eu li esse negócio de 2070, aí o outro escreveu lá, eles estão querendo apavorar o mundo. Eu acho fantástico, porque quando Jesus disse para levantar essa bandeira, ele me disse isso: eles ficarão apavorados, porque eles têm medo da volta do Senhor. E eu estou vendo isso se cumprir, as pessoas desesperadas. Mas nós sabemos do futuro. Nós não somos profetas. Um profeta fala do passado ou fala do futuro? Jesus não nos constituiu como um reino sacerdotal? Um reino de profetas e de sacerdotes? Não é tudo isso que a Bíblia diz? Vós sois os porta-vozes do Senhor, sois as testemunhas. Então nós falamos do futuro e assombramos o mundo de uma maneira realmente absurda. Então, irmão, Daniel é um homem cativo, mas que é livre. Por quê? Ele não vive a situação. Irmão, as coisas podem te ser contrárias. Tu pode dizer: pô, não tenho recurso, não tenho carro, não tenho dinheiro para pegar o ônibus e ir na igreja, ir lá nos trabalhos da igreja, seja lá o que... Irmão, vai a pé, vai se arrastando, pede carona, não achou carona, pega um ônibus, dá seu jeito, mas não deixe que circunstâncias à sua volta remodele você. Não aceita, não aceita. Eu dentro da igreja batista, as pessoas diziam assim: não, mas peraí, você não pode falar isso. Eu falei: não, mas é a minha interpretação. Não, mas você não pode ter essa interpretação. Por quê? Porque nós somos batistas e a junta batista não pensa assim. Eu falei: negativo, eu não me converti para ser batista, eu me converti para ser cristão.
Não é para você aceitar circunstâncias que venham te remodelar. Se há uma coluna dorsal, uma pedra angular de esquina dentro de você, é isso que você tem que viver, irmão. Aqui, aí Daniel vai falando, olha, é verdade, nossos antepassados transgrediram, nossos pais, e ele não se exclui, ele diz nós, quer dizer, ele se inclui nas transgressões, ainda que a gente, irmão, saiba que Daniel não teve culpa de nada. Daniel creu quando Jeremias disse que vinha ao cativeiro, tanto creu que ele tem cópia dos pergaminhos. Então, tanto creu que o juízo não veio sobre ele. Ele foi levado como cativo, como escravo, mas logo se destaca e é um homem de acesso à corte do rei e é tratado com toda a benevolência. Se transforma em chefe. Daniel foi chefe dos magos de Babilônia. Daniel foi chefe dos magos de Babilônia. Imagina, só isso é mais do que ser governador do Egito. Imagina os babilônios, os caldeus, aqueles homens tudo metidos com a magia, com isso, com aquilo, com bruxarias, com feitiçaria. Como que eles aceitariam um estrangeiro, um cativo, vir e governar sobre eles? Deus fez com Daniel muito mais do que fez com José no Egito. No mínimo nós poderíamos dizer, fez a semelhança, mas eu creio que foi muito mais. Porque o cenário ali não é apenas de governar, cuidar de alimentos, granjear terras. O cenário aqui é lidar com coisas abstratas, espirituais, interpretação de sonhos e visões. Como que um estrangeiro ia governar sobre os caldeus? É assim que Deus faz, irmão, com todo aquele que não se remodela às coisas que estão à sua volta, mas ao contrário, ele influencia a sua volta e ele muda tudo. Você não é mais o que você era quando você entrou na geração de Jesus Cristo, porque eu influenciei a minha volta e hoje você é isso que você é. Não aceita. Olha para Cristo, a glória, a grandiosidade, cobra essa grandiosidade na tua própria vida. Daniel, quando olha aqui, então eu pus o meu rosto a buscar, eu chamei o Sadraque, Mesaque e Abednego, eu chamei não sei quem, não chamei ninguém, eu pus o meu rosto, eu fui clamar, eu não fiquei chamando ninguém não. Sabe que esse é um problema grave? Às vezes a pessoa recebe o mover do Espírito e ela chama outros. Poxa, vem cá, vem nada, irmão, vão te atrapalhar. Vão te atrapalhar, não está no mesmo mover. Deus não precisa de grupinho para fazer a obra, não. Quando o mover vem sobre um, então de um ele vai alcançar milhares. É você e Deus. Quando Deus disse para mim, vai para a tua casa e funda a minha igreja. Cheguei eu aqui, irmão. E olha hoje, se a África me ouvir, ela muda o continente inteiro. Se aqueles irmãos da África me ouvirem, eles mudam o continente inteiro. Os líderes da África vão se ajoelhar diante deles, se eles me ouvirem. Só depende deles me ouvirem. Agora, se olhar para as circunstâncias, nós somos pobres, nós temos pouco recurso. Quem conhece Jesus Cristo não é pobre, não tem pouco recurso. É rico e tem todos os recursos. Agora, uma coisa é olhar para o mundo à sua volta, que nem uma infeliz. Uma vez, não posso nem pregar para o meu vizinho tem casa, carro, navio, não tem falta de... Como que eu vou pregar para o meu vizinho? É mesmo, desgraçada, tu não tem condição de pregar, nem para uma formiga, nem para um elefante. Jesus então não poderia pregar para ninguém, né? Não tinha um barquinho, teve que pedir o de Pedro. Não tinha uma casa própria, morava na casa dos outros. Como que ele ia pregar para alguém?
Você não prega para as pessoas com recurso e condição financeira, você prega com unção, com poder, com autoridade, e o Espírito Santo testifica. O Espírito Santo mostra para o rico que rico é você. O Espírito Santo mostra que o rico pode ser letrado, 2, 3 faculdades, formado seja lá no que for, dominando todas as palavras, mas ele nunca falará como você fala. Ele mostra isso. Deixa fluir o que está dentro de você, irmão, que você tem recebido ano após ano. Faz um pacto com Jesus. Diz para ele lá no teu canto: Jesus, arranca de mim toda a covardia. Arranca de mim toda essa falsa convivência. Faz a minha face de diamante mesmo, para quebrar a pederneira. Quebra mesmo na minha vida a vara da graça. E essa falsa comunhão. Porque a luz só vai resplandecer, meu irmão, quando você se levantar. Se você não se levanta, a luz não resplandece. Jesus falou: não se acende a lamparina para colocar de baixo, mas para colocar de cima. Então, uma coisa é acender a lamparina. Você vai lá: Jesus, me acende aí. Acendo, está aceso. Mas se você continuar lá embaixo, você não vai iluminar nada. Jesus te acende, você sobe, vai para o velador, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra a luz. Outra coisa que Daniel fala, ele diz assim: ora, nós, os nossos pais, nossos antepassados, não deram ouvidos aos teus profetas. Mas no verso 12 ele vai dizer assim: agora a palavra que não foi dada a ouvidos é essa que vem nos julgar e está humilhando, está pisando, está acabando conosco. Irmão, a palavra de Deus, quando Deus fala, não adianta contender. Se você não entendeu, não compreendeu, achou que não encaixou com você, vai para o teu cantinho, fala com Deus. Deus, eu não entendi aquela palavra. Qual é a realidade daquilo? O que aquilo tem a ver com a minha vida verdadeiramente? Se não tiver nada com a tua vida, Deus dirá assim: não, pode esquecer, não tem nada a ver com a tua vida. Tá bem, toca a tua vida. Agora, se você não entendeu, você foi buscar, Deus vai dizer assim: é isso, isso e isso. Corrige, conserta, se enquadra, vai adiante, enfim, seja lá o que for. Agora, não adianta, irmão, contender com aquilo que todo mundo está vendo que é Deus falando. Jeremias começou a falar e soldados largaram suas armas. Eita ferro! E nós veremos isso de novo no solo do Rio de Janeiro. Você não entendeu? Não sei se você entendeu, mas nós veremos pessoas das armas largarem suas armas diante de nós. Não é largar de botar no chão, não. É ter um espírito completamente dominado, de conceber que não vai tocar em armas, porque está diante de nós. Isso vai ser tremendo, isso está a caminho. Assim como aconteceu com Jeremias. Então, meu irmão, eles não ouviram os profetas. Não adianta contender, meu irmão, com os profetas. Se o profeta é falso, espera que o fogo do céu vai consumi-lo. Agora, se ele é verdadeiro, te enquadra, senão o fogo do céu consumirá você. Não adianta, os profetas não estão sujeitos a julgamento. Julga a profecia, fica à vontade, joga ela na luz da palavra, joga ela na luz da tua oração. Mas Jeremias está dizendo, Daniel está dizendo assim: os profetas, ele usa profetas, ele não se refere somente a Jeremias. Os profetas anunciaram e nós não demos ouvidos. E ele diz no 12: mas agora tu cumpriste a tua palavra pregada em advertência contra nós, a palavra que os profetas trouxeram. Deus tem grandes coisas a realizar, irmão, muito grandes, mas não tente contender com Deus, não tente, irmão,
Não tem. Uma vez eu recebi uma profecia na igreja e alguém disse assim: pô, irmão, eu conheço a tua vida. E aquela palavra lá? Tu não vai lá falar com o pastor, não? Falei: irmão, o futuro vai mostrar se aquela palavra é verdadeira ou é falsa. A minha caminhada vai mostrar. Logo um já percebeu: pô, eu conheço a tua vida, a gente sai junto nos trabalhos, eu conheço o teu idioma, a tua forma de falar, eu frequento a tua casa. Aquela palavra não se enquadra para você não, aquela palavra lá é falsa. Irmão, a minha caminhada, o futuro, vai mostrar se aquela palavra é falsa ou verdadeira. Amém, meu irmão? Podem profetizar à vontade para mim. Seja falso ou seja verdadeiro, podem profetizar. E por aí nessas assembleiadas, quanta profetada eu ouvi, irmão. Quanta profetada. Eu dizia assim: vamos aguardar. Uma semana depois, a profeta estava lá caída, com a casa desgraçada, em cima do leito, e eu continuando de pé, estou aqui, aleluia, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz: ai daquele que diz, assim diz o Senhor, quando o Senhor não diz. Eu conheço. Quer profetizar? Profetiza à vontade, pode falar. Se Deus mandar repreender, eu repreendo, põe até para fora. Se estiver na rua, saio no braço. O que Jesus der a direção, eu faço. Se Jesus me mandar ficar calado, eu simplesmente esperarei o amanhã. E todos vão ver. Amém, meu irmão? Agora, Daniel está dizendo: os profetas se levantaram e não deram ouvidos. Quando você ouvir alguma coisa, meu irmão, não diga: não é de Deus. Se você sentir logo de cara que é de Deus, amém, enquadra-te, vai embora. Se você sentir: não, eu acho que isso não é de Deus, não termine aí a história. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. Porque Deus não tem o culpado por inocente. E Deus não humilha, Deus não deixa humilhado quem Ele quer exaltar. E eu falo isso de cadeira, porque eu fui humilhado dentro das igrejas. Simplesmente porque eu sou crente. Eu não entrei nas igrejas para me enquadrar nas doutrinas delas. Eu entrei na igreja para me enquadrar na Bíblia. E sempre fui estudioso da Bíblia. Então, fui humilhado por... Tem parentezinho do pastor que pensa que é alguma coisa. Porque o pastor pratica um nepotismo, né? Põe parente para assumir aqui, parente para assumir ali, parente para pegar o trabalho não sei da onde, pega o parente, consagra o parente a pastor e tal. E o desgraçado pensa que é alguma coisa porque tomou um banho de azeite. Só porque tomou um banho de azeite e alguém orou: a partir de hoje tu és um pastor. É nada, cara, faça-me o favor. Sabe quando que eu me tornei um pastor? Quando o Espírito Santo passou a falar pela minha boca. Aí eu me tornei um pastor. Quando a unção da coragem me invadiu, que eu mesmo ficava com medo de mim, aí eu passei a ser um pastor. Quando eu ouvi as minhas pregações no rádio, quando eu ouvi as minhas pregações na internet, eu mesmo tremia, aí eu passei a ser um pastor. Os desgraçados pensam que banho de azeite faz de alguém alguma coisa. Nunca fez, nunca fará. E ainda tinha gente: você não quer ser ungido? Não, pode ungir vocês, eu não, estou fora. Eu apenas quero ser servo. Vocês que querem ser alguma coisa, que sejam. E eu fui humilhado dentro de igrejas, fui perseguido dentro de igrejas. Uma vez Deus me levou para uma igreja, eu sabia que Deus tinha me levado para lá, e o genro do pastor e a mulher do cara saíram lá com umas coisas doidas, e daqui a pouco estava todo mundo me discriminando, e eu percebi aquilo. Fiquei muito triste, porque eu sabia que Jesus tinha me levado para lá, e não via motivo de nada.
Peguei e fui para o meu canto orar. Fui lá para cima da área de lazer, lá em cima. Fui lá para cima e falei: Jesus, eu sei que o Senhor me levou para aquela igreja, poderia apostar a minha vida, mas se tem alguma coisa equivocada, sei lá, Senhor, se eu não tenho que estar lá naquele lugar, Senhor, da mesmo jeito que o Senhor me deu a graça de saber que era para ir, me dá a graça que é para sair, que eu estou saindo. E o Espírito Santo veio e disse assim: não, é lá mesmo que eu te quero. Irmão, veio uma unção sobre mim. Eu passava pelos caras, olhava nos olhos dele, tipo, vai encarar? Sabe quando Jesus faz a tua fronte como diamante para encarar quem tem fronte de pederneira? Eles se transformaram em formigas e eu em elefante. Quando Deus tem um projeto com você, ninguém obstrui ele. Só tem que fazer o seguinte: faz como eu, vai lá para o teu canto e fala com teu Deus, e o teu pai que te vê no oculto te recompensa publicamente. Quando eu comecei a pregar nos trens, todo mundo dizia: varão tupi. Comecei a pregar nas praças, varão tupi. Os trabalhos do seminário eram o varão tupi, e o genro do pastor estava lá sentado no banco, limpando a cadeira com a bunda dele. Foi posto num trabalho em Laranjeiras, aí veio dar testemunho: o trabalho está com tantos membros, um mês depois estava 0, fechou, voltou para o banco. Foi para Inhaúma, abriu um trabalho, fechou, voltou para o banco. Foi para tudo que é canto, o cara abriu mais 9, 10 igrejas, voltou, ficou no banco. E hoje, há poucos meses atrás, eu estive lá e eu vim no banco. E olhem para mim, Jesus tem feito a minha voz atravessar o Pacífico, o Atlântico, o Índico. Quão grandes coisas faz o Senhor pelo justo, pelo íntegro, pelo verdadeiro, pelo aquele que não quer ser nada. Importa que ele cresça e eu diminua. É assim que Deus age, meu irmão. Agora, dá ouvidos. Não seja contencioso, não queira lutar contra o que você não pode vencer. Irmão, Deus ainda fala na terra pela boca dos mortais. É muito fácil você abrir a Bíblia, Daniel, caramba, Ezequiel, Jeremias, Isaías, Davi, nos Salmos, nada, já era, agora é aqui agora. É Deus falando aqui contigo, face a face, boca a boca. A unção que estava sobre Israel não existe mais, ela está aqui 70 vezes mais. Quer ouvir Deus? Não te bastará mais abrir a Escritura, vai ter que ouvir daqui. É a pura realidade, meu irmão. É a pura realidade. Mulheres da geração Jesus Cristo, mude a roupagem de vocês. O projeto de Deus é grande. Deus quer fazer de vocês tochas vivas, mais do que os maiores pregadores que a humanidade conheceu na dispensação passada. Mas tem mulheres que estão dormindo, estão ainda se olhando como mulheres e não como servas do Deus vivo e poderoso. Deus tem falado isso, irmão. E essa foi a hora de lançar isso. Deus tem grandes obras. Muita gente está olhando, Deus vai levantar o homem. Deus não levanta homem nem mulher, Deus levanta servos, irmão. Seja servo e acabou a história. Então, meu irmão, esse é o tempo, essa é a hora. Seja como Daniel, uma igreja, Daniel não simboliza a igreja? Uma igreja nunca pode ser cativa, senão ela deixa de ser igreja. A igreja tem que ser livre. Daniel é livre o tempo todo. Estão levando, os caldeus estão arrastando Daniel. Ó, vem cá, todo mundo, vamos embora. Daniel está olhando, espera só.
Daqui a pouco é Daniel que está dizendo, vocês, cara Deus, para cá, vocês para lá. E alguém está murmurando lá, mas esse aí não é dos cativos lá, de Jerusalém? Mas não fala contra ele não, senão o rei arranca a tua cabeça. Ele vos colocará por cabeça e não por cauda, estareis por cima e não por baixo, quando obedecerdes e guardardes todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Eita glória! Olha essa unção avassaladora aí, irmão. Eu não discerni de que ela é, não discerni que unção é essa, mas está acontecendo uma coisa gloriosa. Dessa vez eu não discerni que unção é essa, mas Deus opera além do que pedimos ou pensamos. Louvado, engrandecido seja o seu santo nome. E Ebenezer, até aqui nos tem ajudado, Senhor, irmão. Logo que o irmão Samuel começou a tocar, Deus me mostrava muitos brotos que vinham crescendo, nascendo do chão, e dentro desses brotos tinham pérolas, pastor, de diversas cores, brancas, amarelas, vermelhas, azuis, e vinham brotando no chão. Quando desabrochava, tinham pérolas. Algumas pessoas nesta manhã receberam vestiduras brancas, vinha e revestiam algumas pessoas aqui dentro. Deus me mostrava, pastor, uma bandeja quando o Senhor estava pregando, e essa bandeja passava no meio da congregação, e dentro dessa bandeja tinha colares de pérolas também. Até aqui. Louvado seja Deus. A minha alma estremece diante do nosso Deus que é santo. Pastor, a visão que o Espírito Santo me deu, eu vi se formar aqui na frente 7 colunas, e essas colunas eram de fogo. E com o passar do culto, essas colunas se moviam em toda a igreja. Logo depois, eu vi a congregação como colunas também. Só que o anjo, ele vinha e se parava de frente aos irmãos. E algumas colunas de fogo, ele batia. E algumas colunas estavam rachadas. E outras colunas estavam em formação. E essa visão cessou. Logo depois, eu vi o dizer 2070 no Japão. Só que no Japão havia uma lamentação. Eu vi essa mesma imagem aqui que está do símbolo das algemas chegar lá no Japão. Aí, então essa visão cessou. Amém. Amém. Mestre, no momento do... E o coral estava aqui na frente, cantando aquela música, ele vem, né? A igreja vem. É isso. Mais um louvor subiu, vai ser cantado no céu. Os anjos vieram aqui, um grupo de anjos desceram, vieram aqui para aprender esse louvor. Eles querem formar também um coral. Esse louvor subiu, vai ser cantado no céu. Acosta a minha vida nisso. O irmão estava cantando aqui agora, o Júnior, esse louvor do terremoto é o seguinte, pastor, esse louvor também irá ser cantado na rua, nas passeatas e outros eventos da igreja, na rua, ele será cantado na rua. Eu via muito fogo saindo, enquanto o irmão cantava, muito raio e fogo misturado, uma coisa
é fantástica, tremenda. Não dá nem para descrever a cor dos raios, nem do fogo. Era algo sobrenatural. É isso, amém. Até aqui. A paz, irmãos. Louvado seja Deus. Mestre, assim que o Senhor começou a oração, eu vi o anjo negro com as asas de espadas, e ele desceu aqui. A espada dele, que ele estava na mão, era uma espada de fogo flamejante, e ele ficou andando sobre a congregação com aquela espada em chamas. E ele se posicionou depois do lado direito do Senhor, e o tempo todo, ele permaneceu na igreja. Enquanto o Senhor falava de política, a espada dele crescia. Ele levantava a espada para o alto, impressionante. A espada dele crescia, aquela chama aumentava. E quando o Senhor falava de juízo, a espada dele também crescia. O tempo inteiro a espada dele aumentava, mas ele levantava essa espada para o céu. Amém. Irmão Magno, eu vi o mestre chamar um anjo, e esse anjo veio, o mestre tirou um relógio do púlpito e mandou lhe entregar. E Deus me deu uma palavra, irmão, que o tempo neste lugar é muito precioso. Amém. Eu tive uma visão, mestre, com o irmão Vasco, onde eu via a terra começava a se mover. Então essa terra se levantava, transformava-se em letras e era entregue para o irmão. Intrigante essa visão. Eu tive uma visão com o irmão Rômulo, pastor, onde eu via o irmão sem camisa, e no começo eu via ele deitado numa espécie de maca. E durante a palavra, eu vi o irmão antes deitado no chão, na mesma posição de bruço. Depois eu tornei a ver ele em cima de uma maca, deitado descosta. Então eu vi um anjo com um piloto ou hidrocor, não sei como é que é lá em Santa Catarina, e ele fazia uma marca assim nas costas do Rômulo, e eu via que quando ele estava deitado, saía algo assim do lado dele, quando ele estava de bruço, e eu vi um anjo com uma espécie de borracha, e ele apagava assim os lados que saíam assim, que estava como se fosse em excesso. Foi isso que eu entendi na visão. E ele apagava assim aqueles lados, e o irmão ficava ali um tempo de bruço. Depois o anjo levantava e o irmão saía daquela situação, pastor. Amém. Eu vi uma grande espada, um anjo grande com uma grande espada. E esse anjo andava sobre a congregação, pedia os irmãos ficassem de pé, colocava a espada ao lado do irmão. Se a espada fosse maior, então a espada diminuía. Se o irmão era de acordo com o tamanho do irmão. Impressionante, mestre. A espada dele era grande, ele colocava do lado, então a espada diminuía e ficava do tamanho da pessoa. Isso aconteceu algumas vezes com alguns irmãos, não aconteceu com todos, mas aconteceu com alguns irmãos. Amém. Antes daquela unção, pastor, eu via o chão da igreja começar a pegar fogo. Impressionante. E eu estava olhando aquilo, perguntando a Deus o que significa isso. Daqui a pouco o Senhor começou a falar, e eu entendi a unção, porque eu via que o anjo chamava algumas mulheres para colocar a mão nesse fogo e queimar mesmo.
Ficar com a mão ali nesse fogo queimando. Impressionante. Logo em seguida o Senhor falou das mulheres. Que coisa tremenda, mestre. Amém. Eu tive uma visão, pastor, quando o Senhor falava que armas se curvariam a esse ministério, a nós, incrível. Eu vi entrar por essas portas algumas fardas. Só que essas fardas tinham bota, tinham calça, era uma farda completa, mas não tinha homens nela. E essas fardas chegavam aqui na frente, se curvavam de joelho diante do púlpito. Impressionante, pastor, porque era uma farda completa, inclusive tinha cap na cabeça, mas não tinha homens nessas fardas. Só tinha um cap, mas elas se curvavam diante do púlpito. Amém. E quando o Júnior estava louvando aqui o terremoto, Deus mostrava uma mureta de pedra na frente de alguns irmãos, assim, como se eles andassem com aquela mureta, e Deus mostrava em frente da senhora, irmã Eronilde, uma mureta de pedra. E quando o Juninho estava louvando, eu vi que essa mureta começou a rachar. E ali essa visão cessava, mestre. Até aqui. Amém. Assim que começou o culto, bem no começo, quando íamos entrar no primeiro louvor, no período dos primeiros louvores, eu vi muito real uma espada descer no céu e como um lampejo ela passou no meio da congregação. E essa espada, muito rápida, assim será a ação dela, rapidamente, ela tirará do meio do povo de Deus aqueles que aborrecem ao sacerdote. Amém. Quando estávamos louvando, aquele louvor bem distante eu te vi, eu vi um anjo, mas esse anjo ele sobrevoava a congregação, mas ele tinha algo diferente, ele tinha um manto, e o manto dele era de pérola. Esse manto que ele tinha, uma espécie de uma capa que descia muito grande, ele era um manto de pérola. Esse anjo é muito diferente de todos que eu já vi, e eu só vi ele pela parte de trás, pelas costas dele. Amém. Quando o coral estava louvando à frente, tive uma visão muito gloriosa. Eu vi surgir no meio da congregação, e não só surgir, mas alguns transformarem-se nisso que eu vi, que eram reis muito grandes, muito fortes, muito robustos, com um cetro na mão e com uma coroa. E assim a visão foi em algumas partes do planeta Terra também. Alguns se transformavam em grandes reis. E o entendimento que eu tive é que essa visão é para o futuro, para aqueles que permanecerem de pé. Eu tenho uma palavra também para o irmão Alexandre Genésio. Irmão, continua firme. Grande é a obra que o Senhor tem na tua vida. Amém. Quando o Senhor Mestre falou, se os irmãos da África ouvirem o Senhor, mudarão todo aquele continente. Eu tive uma visão. Eu vi em algum lugar celestial, acredito eu, um anjo maior afiar uma espada, e um outro anjo que estava de joelhos diante dele pegava essa espada brilhava muito, e eu vi uma voz muito forte, como um grande trovão, e ela ordenava para que essa espada viesse até o Senhor. E esse anjo adentrou
o templo da geração Jesus Cristo, e lhe entregou essa espada. O Senhor disse: não, leve ela até a África. E ele foi. E eu vi ele cortando os céus, levando essa espada até a África. E a visão cessou. Eu não vi a espada chegar, eu não vi ela ser entregue. Mas eu ainda vejo esse anjo voando nos céus, levando essa espada até a África. Amém. Mestre, quando o Senhor falou que Deus agora fala por esse lugar boca a boca, nesse momento caíram pedras do céu, muitas pedras. Essas pedras eram planas e na ponta delas, elas tinham uma ponta muito aguda numa extremidade delas, e elas caíram se enterrando em todo o chão da geração Jesus Cristo e caíram do lado de muitos irmãos. Eram pedras enormes. E alguns paravam e ficavam lendo o que estava escrito nessas pedras, porque elas estavam todas escritas. E o que estavam escritos nessas pedras são as palavras que saem desse lugar. E assim diz o Senhor: eu falo, eu gravo nas mentes, no coração e no espírito, para que daí saiam os grandes reis que atormentarão os moradores da terra e lhes darão àqueles que ouvirem vida boa e próspera. Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Mestre, Deus me deu uma visão, mestre, com um grande templo. Esse templo tinha uma porta grande, só que essa porta era aquelas portas giratórias, parecida com portas de banco. Então vi as pessoas vindo para entrar. Deus me fazia observar que as crianças estavam com o peito aberto e com o coração à mostra. Então eu vi que os pais entravam, as crianças entravam. Depois eu via algumas pessoas também na mesma situação dessas crianças, com o peito aberto e com o coração à mostra. Essas pessoas entravam pela porta giratória, mas entravam e saíam ao mesmo instante, porque algo havia chamado a atenção dela. Então, quando eu olhei, eu vi uma grande porta ser formada na rua, e nessa porta tinha um anjo nela, sendo que do outro lado estava a igreja. Estávamos nós nesse mover das portas das igrejas. Impressionante, pastor. Essas pessoas que estavam com o peito aberto, com o coração, impressionante. Estou impactado com essa visão, porque eu conseguia ver o coração dessas pessoas. E Deus, a maneira de Deus mostrar foi mostrando o peito das pessoas aberto. As pessoas entravam nessa porta giratória e voltavam, ela entrava, não ficava dentro das igrejas, saíam. Quando elas olhavam, tinha uma porta, do outro lado não estávamos nós. E o anjo olhava aquela pessoa, que ele tomava conta daquela porta, e para passar para aquele lado, tinha que passar por essa porta, e do outro lado estávamos nós, cantando, louvando e mostrando aquelas placas. Louvado seja Deus, pastor. Bendito Deus, excelso, glorioso, Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que por nós derramou o seu sangue para sermos o que o Senhor planejou. Por isso, Deus, nós queremos que o Senhor faça a sua obra na nossa vida, não a obra que nós queremos que tu faças em nós, mas a obra que tu queres realizar em nós. Que assim seja, Deus. Nos ajude a permitir que tu faças em nós aquilo que te apraz. Não importa se desceremos aos vales ou se subiremos aos montes, se conheceremos as celas frias, ó Deus, ou o apedrejamento, mas que possamos um dia, ainda que pregado na cruz, declarar: Pai, está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito.
E assim seja, Deus bendito, o teu nome glorificado, pois somos os teus únicos e últimos guerreiros. Jesus, nós que por ti daremos a vida, te saudamos.